Olá, eu sou o Valeriano Camargo e este é mais um devocional diário, mais um dia seguindo aqui o roteiro deste livro, Dia a Dia com Billy Graham, devocional diário. E hoje, dia 6 de junho. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Não são necessárias pesquisas para quem já conversou com jovens que praticam sexo ilícito perceber o estrago que isso geralmente causa. É como um câncer no corpo, na mente e no caráter de quem incorre nisso, sem exceção. Outras vítimas, testemunhas inocentes como pais, avós, membros da família, professores, conselheiros, todos eles mais preocupados do que você pode imaginar. Eles só querem o melhor para esses jovens. Qualquer coisa menos do que a união conjugal feliz lhes causará dor. A sabedoria de seus anos diz que o sexo antes do casamento é sempre um erro. A Bíblia ensina que Deus criou o sexo, ele criou macho e fêmea. Por isso que está escrito: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Gênesis 1:31. Isso inclui o sexo, isso inclui o desejo sexual entre homem e mulher que ele criou. Sendo assim, sexo não é pecado. É um presente de Deus para a raça humana. Deus criou o sexo para a procriação, para ser desfrutado dentro do vínculo do casamento e para que o amor entre o casal seja completo. Oração do dia. Pai Celestial, eu posso desfrutar de todas as dádivas que me deste dentro dos parâmetros estabelecidos pelos teus mandamentos. Ajuda-me para que eu jamais esqueça dos teus ensinamentos. Meus irmãos, eu li o devocional de hoje e no primeiro momento eu até achei que ia ser um bem simplesinho, fácil de conversar e que seria bem rápido. Até eu pensar um pouco mais e perceber que ele não estava falando apenas da questão sexual. Ele não fala apenas sobre o sexo fora do casamento ou sobre sexo debaixo das regras instituídas por Deus. Esse devocional ele é mais profundo e mais abrangente e diz o seguinte, que nós devemos tudo que nós devemos fazer com temor a Deus e com tremor, com medo das consequências dos nossos erros. Então, nós devemos, antes de agir, devemos pensar. E não só a parte do sexo é uma parte muito importante da vida do porque é talvez o que mais gera queda. É o ponto que gera mais dificuldade. Irmãos, nós sabemos que hoje vício em pornografia talvez ele já seja maior do que o vício em álcool e o vício em pornografia é um pecado. A pornografia é pecado para quem grava, para quem é ator, quem é atriz, para quem se expõe ali e é pecado de igual modo para quem está consumindo. Então, para quem está produzindo e para quem está consumindo, o pecado é igual. Não tem hierarquia negativa nesse aspecto. Então, sim, a vida sexual ela é delicada. E Deus criou o homem e a mulher, e ele determinou que o homem se juntasse à mulher, o homem deixasse a sua casa, se juntasse à mulher e constituiria uma família, pois eles se tornariam uma só carne. Então, irmãos, o ensinamento é: um homem e uma mulher se unem e se tornarão uma só carne. Não é um homem com várias mulheres, ou um homem experimentando várias mulheres, ou uma mulher experimentando vários homens, que é como acontece hoje em dia. E não só hoje em dia, né? As questões sexuais sempre foram uma fraqueza humana, sempre foram e sempre farão parte da luta pela santificação. É uma luta que a gente vive, mas nós devemos olhar para a vida sexual da forma como Deus instituiu, Deus mandou, porque todas as vezes que nós praticamos a conjunção carnal, que nós fazemos sexo com qualquer pessoa que seja, nós estamos nos tornando uma só carne. Todas as vezes há uma conjunção, os dois corpos se unem e eles se tornam um só.
Então, com quem a gente está se tornando um? Nós avaliamos sobre isso, nós pensamos bem sobre isso? Com quem nós estamos escolhendo compartilhar a nossa vida, trocar energias, trocar tempo de vida? Com quem? Então, nos entregar à prostituição. Nos entregar à prostituição não é simplesmente a prostituição paga. O sexo sem compromisso, de forma genérica, ele é tido pelas religiões como um tipo também de prostituição, porque nós nos entregamos ao desejo da carne. É simplesmente desejo, sem compromisso, sem planejamento, sem intenção de constituir uma família. E existem vários tipos de prostituição, né? Então, nós devemos tomar muito cuidado, muito, muito cuidado. Principalmente quando a gente vai analisar que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, se o meu corpo é templo do Espírito Santo, eu vou entregar o meu corpo a qualquer pessoa sem compromisso, eu vou tratar o meu corpo sem o devido respeito. Então nós devemos cuidar disso com temor e com tremor. Mas esses cuidados eles vão para além da questão sexual. O casamento ele não foi instituído apenas para a reprodução. O sexo ele não foi feito só para a reprodução. Está na Bíblia o livro de Cantares, que fala sobre o romance, sobre amor, sobre paixão, sobre toques nos corpos, sobre a sensualização dentro do relacionamento. Então, o sexo é feito para o prazer, sim. Quem diz que o sexo dentro do casamento não é feito para o prazer, que é feito apenas para a procriação, está equivocado. O período fértil da mulher ele é de poucos dias dentro do mês inteirinho. Então, do resto do mês, quando a mulher não está em período fértil, ela não pode praticar sexo com o esposo? Não, ela deve sim praticar sexo com o esposo para o seu próprio prazer e para o prazer do seu esposo. Porque na Bíblia também fala que o corpo da mulher já não pertence a ela, da mesma forma que o corpo do marido também não pertence a ele. Que um deve se entregar para o outro para a satisfação do outro. Então, o homem deve buscar a satisfação da esposa e a esposa deve buscar a satisfação do marido. E não só em tempos de procriação. Então, sim, o sexo é para dar prazer, o sexo é para aumentar a intimidade, é para aumentar a conexão, mas dentro de regras, dentro de um relacionamento instituído, de um relacionamento formalizado, com intenção de constituir família, com intenção, sim, de reproduzir, mas um sexo de respeito, não um sexo depravado, um sexo ah, solto e que se faz com qualquer pessoa. Então devemos buscar moderação no sexo, mas também devemos buscar moderação com a bebida. A Bíblia não proíbe expressamente ah, e, e de forma genérica o consumo de bebida alcoólica, mas a Bíblia fala para nós não nos embriagarmos como está escrito em Efésios 5,18. Não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O primeiro milagre conhecido de Jesus Cristo foi a transformação da água em vinho lá nas bodas de Caná. Então, se o vinho por si só fosse algo pecaminoso, Jesus não faria aquele milagre ali naquela festa. Mas, pelo contrário, Jesus transformou a água em vinho e aquele vinho alegrou a festa. Então, o vinho, quando usado para alegrar, ele é lícito. O problema é que nós somos fracos, nós dificilmente temos o autocontrole e muitas vezes nós nos embriagamos. Eu já me embriaguei. Hoje eu não tenho mais nenhum tipo de prazer com bebida alcoólica, não me faz falta. Eu prefiro a sobriedade. Eu prefiro saber que eu estou 100% do tempo disponível para minha esposa, para as minhas filhas, para qualquer necessidade que aconteça. Eu não gosto da ideia de me embriagar e de ter os meus sentidos turvados, os meus sentidos bloqueados. Isso me causa um espanto. Eu detesto essa ideia. Então, o vinho ele tem que ser controlado. Qual é a melhor forma da gente controlar o vinho? Para mim, a melhor forma de eu controlar a embriaguez é não bebendo. Porque uma vez que eu comece a beber, muito possivelmente eu posso acabar me embriagando.
Até tem um meme, né? Um cara, um rapaz na internet falando, eu mesmo não bebo muito, mas quando eu bebo um pouquinho, surge uma outra e essa outra pessoa bebe demais da conta e se arrebenta. E é o que acontece. E o excesso de álcool gera atos irresponsáveis, gera muitas vezes violência, violência doméstica, inclusive, muitas vezes está correlacionada ao consumo de bebida alcoólica. Então é péssimo. Não, a bebida alcoólica ela é péssima. Não está totalmente proibida, só que o seu consumo é péssimo, não tem que ser incentivado de forma alguma. É horrível. Então, cuidado com a bebida e também cuidado com a comida. Olha que interessante, a própria gula. A gula também é condenada na Bíblia, porque a gula ela evidencia falta de autocontrole, ela evidencia que quem está sob controle ali é a barriga, né? A vontade de comer que é para além da fome como está escrito em Provérbios 23, 1 e 2. Quando te assentares a comer com um governador, atenha bem para o que está diante de ti, e põe uma faca à tua garganta se és homem glutão. Ou seja, quando você está sentado diante de alguém com autoridade, não se apresente como um glutão, como um guloso. Não saia estraçalhando a comida como se fosse um maluco, tenha o respeito. Então, a gula, configura até falta de respeito. Em Filipenses 3,19 está escrito: o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Ou seja, o seu Deus é a sua própria barriga. A pessoa só quer saber daquele momento ali. Come, parece que vai morrer daqui a 10 minutos, ele tem que comer tudo na hora ali. E como a gente evita essas coisas? Como nós podemos viver, sentir prazer debaixo das regras de Deus? Sobre o sexo, por exemplo. Você quer viver uma vida sexualmente ativa e satisfatória? Se case. Encontre uma pessoa que tenha o mesmo objetivo espiritual que você. Se case, formalize o casamento, vai constituir uma família e vai usufruir do seu cônjuge, vai usufruir da sua esposa, vai usufruir do seu marido. A partir dali a relação é lícita. Outro dia, no estudo bíblico, nós estávamos na escola bíblica discipuladora e nós conversamos, entramos nesse assunto. E um colega nosso trouxe um raciocínio interessante. O sexo dentro do casamento, além do prazer, ele gera paz, ele gera uma satisfação. O sexo fora do casamento, o sexo que está em desacordo com as leis de Deus, ele dá prazer físico, ele dá o prazer carnal, só que ele não dá paz, ele não gera paz. Então, tudo que nós fazemos que não nos dê paz está errado. É o Espírito Santo nos comunicando, dizendo: você está pecando, isso que você está fazendo é ilícito. Então, o sexo fora do casamento ele dá sim prazer. Todo vício ele é precedido de prazer. Não existe vício em coisas que a gente não tem prazer. Todo vício é causado por um excesso de prazer. Então, sim, o sexo fora do casamento dá um prazer sexual, um prazer físico, que ele não gera paz. E nós precisamos de paz. O sexo dentro do casamento, ele dá o mesmo prazer físico, às vezes até maior, porque tem mais intimidade, mais tempo. O relacionamento vai maturando, a gente vai aprendendo mais sobre o outro, vai aprendendo sobre o corpo da pessoa, sobre diversos aspectos dos prazeres. E sim, esse sexo ele dá muito prazer físico, só que ele traz paz. Quando termina o ato, nós estamos em casa, num leito preservado, nós estamos dentro de um casamento, dentro da família. Então precisamos viver tudo com propósito. Sobre o sexo, o propósito do casamento, de constituir uma família. Sobre bebida, evitar. Evita. Não é proibido, mas evita. Se vai te gerar um problema, evita. Sobre a gula. A gula, além de ser um pecado por si só, ela gera um monte de problemas físicos. Gera doenças, gera obesidade, gera desregulação hormonal, gera todo tipo de problema. Então,
autocontrole, a necessidade de viver com intencionalidade, o propósito de buscar a eternidade, de viver o eterno e não viver só o agora. Precisamos viver com intencionalidade. Como está escrito em 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Olha que interessante. Tudo devemos fazer para a glória de Deus. Como que nós podemos ir para uma balada, para um bar, um boteco, encher a cara, arrumar uma relação carnal ali, sem compromisso, e vamos dizer que isso está sendo feito para a glória de Deus? Isso nada glorifica a Deus. Ou vamos fazer uma refeição, vamos comer até passar mal. Aquela refeição ali serviu para glorificar a Deus ou para satisfazer o Deus do ventre, né? O ventre mandando em nós. Então as coisas precisam ter intencionalidade e ser feitas para a glória de Deus. Está escrito em Efésios 5, 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Temos que cuidar, porque o tempo vai chegar e nós não sabemos quando é. Nós não sabemos quando será o retorno de Jesus. E quando ele chegar, nós devemos estar preparados. Poxa vida, eu não vou, jamais eu iria querer que Jesus chegasse e eu estivesse embriagado. Nossa, Jesus chegou, eu estou embriagado. Ou Jesus chegou e eu estou numa relação carnal não autorizada pela Bíblia, ou estou passando mal de comer, ou estou, sei lá, fazendo qualquer outro tipo de coisa que não é algo que glorifique a Deus. Então nós precisamos agir com intencionalidade. E essa intencionalidade, ela vem do domínio próprio. O domínio próprio é fruto do Espírito Santo. Devemos nós refletir os frutos do Espírito Santo na nossa vida, como está escrito em Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, vejam, irmãos, o gozo está como frutos do Espírito. A vida de quem segue as leis de Deus não é sem graça, nela há gozo, nela há prazer, nela há paz. Nós sentimos sim prazer, nossa vida não é chata, nossa vida é prazerosa, nossa vida é tranquila, é sossegada, porque nós temos paz no Espírito. Então, amor, o gozo, a paz, longanimidade, que é o equivalente à paciência, benignidade, praticar boas obras, sermos benignos, bondade, a fé, mansidão, temperança. Temperança, a temperança, quem vive com temperança, ela não se ira, não se entrega às fortes emoções. Então, viver com mansidão, viver com gozo, com paz. Isso é o que Deus quer para nós. Imagine viver uma vida com todos esses frutos. É o que nós precisamos. E é isso que eu desejo a vocês. Vou deixar aqui esses versículos, vocês, depois de assistirem esse vídeo, deem uma lida e vejam se faz sentido para a vida de vocês. Espero que sim. Tenham um excelente dia e até mais.